Graças a Deus, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã, onde nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos também estar orando. Eu te convido nesta manhã a se juntar comigo nesta oração. E vamos ler hoje, irmãos, fazer uma leitura aqui no livro de Juízes, capítulo de número 16, e alguns versículos a partir do 23, amém? Juízes 16. Hoje nós vamos falar um pouco sobre limites. Então, vou estar lendo aqui alguns versículos para a nossa meditação. E já te convido a você se inscrever no canal, ver se o sininho está ativado para você receber as orações, os vídeos aqui do nosso canal. E Deus possa te abençoar poderosamente neste dia. Diz assim a palavra do Senhor: Sansão faz cair o templo de Dagom. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Nós vamos ver que aqui a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 28 assim, olha: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então, quero compartilhar com você uma palavra sobre limites. Olha, sabemos, irmãos, que Deus, ele estabeleceu limites para que o homem não ultrapassasse esses limites. Desde o princípio, lá em Gênesis, nosso Deus, quando ele criou Adão e Eva, ele colocou eles no jardim e disse para eles, né, de todas as árvores vocês podem comer o seu fruto, mas ali está aquela árvore que vocês não podem comer. Deus havia dado para eles a ordem, tinha dado para eles, ele tinha imposto um limite para eles, que da árvore ali do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer daquele fruto. Mas desde o princípio o homem insiste em ultrapassar os limites impostos pelo Senhor. O nosso Deus, quando ele deu ali a lei, né, quando ele deu os 10 mandamentos para Moisés, ele estabeleceu ali as leis para que o povo vivesse obedecendo à lei. O Senhor, ele estabeleceu limites para o homem. Mas desde o princípio nós vemos que o homem procura se afastar de Deus, ultrapassando os limites que Deus impôs. Então nós vemos que existem vários tipos de limites, entre eles o físico e o moral. Muitas pessoas têm problemas com o significado da palavra limites. Uns acham, por exemplo, que não se deve impor limite aos filhos, pois eles podem crescer traumatizados e principalmente se ouvirem repetidamente o não. Outros pensam que eles estão fora de moda, que os tempos mudaram e que não é preciso colocá-los em prática. Ainda mais quando se trata de limite moral. Essas pessoas pensam que são livres para fazer o que bem entendem. Porém, os que permanecem firmes na palavra de Deus ainda percebem a importância da ação provocada pelo uso de limites e não se deixa levar por modismos ou achismos. Na história que nós lemos hoje de Sansão, nós agora observamos que ele ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. Nós vemos que no início da história de Sansão, ele era um homem agraciado por Deus, nazireu desde o seu nascimento, com uma força inigualável. Além disso, ele era um líder do povo de Israel, mas Sansão cometeu um deslize fatal. Ele se esqueceu de Deus e se deixou se levar pela sedução. Sabemos que, se você for ler a história de Sansão, ele era um homem que era atraído pela beleza das mulheres estrangeiras que não eram, que não faziam parte do povo de Deus. Então ele se deixou levar pela sedução. Nós conhecemos a história que ele se deixou levar pelas brincadeiras de Dalila, e ali, quem sabe, ele achou que por ele ter toda aquela força, ele conseguiria escapar, daquelas brincadeirinhas ali. Ele foi brincando, e com isso ele foi se afastando do Senhor e se deixou levar pela sedução. Não respeitou os limites estabelecidos por Deus, teve de arcar com as desastrosas consequências
do seu erro. Então, a falta de limites nos afasta de Deus. É preciso nós lembrar que não é o limite físico que nos impede de chegar a Deus, mas o limite moral. O desvio da nossa conduta para longe da vontade divina é uma afronta à santidade de Deus. Todas as vezes que ultrapassamos os limites de Deus para a nossa vida, ou seja, quando nós pecamos, nós corremos sério risco de nos afastar de Deus, a tal ponto que não conseguimos mais retornar. Deus é misericordioso, sim, mas nós não podemos brincar com a sua bondade de maneira nenhuma. Por isso nós precisamos respeitar os limites de Deus. Lembrando que, para pecar, não é preciso você odiar o Senhor, mas esquecê-lo. Nós vemos que Sansão é uma história, no início, muito bonita, nazireu, separado, escolhido pelo Senhor, mas se deixou levar pela sedução e ultrapassou os limites estabelecidos pelo Senhor. O Senhor havia dado a ele regras de que ele podia e não podia fazer. O seu cabelo jamais poderia ser cortado, não poderia tocar coisa imunda, e ali foi brincando, e assim muitas pessoas estão brincando e estão se afastando dia após dia do Senhor, estão se deixando levar. Eu só vou fazer isso aqui e daqui a pouco, achando que não vai acontecer nada, mas a partir do momento que a pessoa começa a ultrapassar os limites que Deus estabeleceu, ela está se afastando do Senhor, está a cada dia mais se afundando no pecado. E isso é muito sério, porque pode haver sim, um retorno. O Senhor é misericordioso, sim, mas pode haver momentos, pode haver até mesmo algo que talvez a pessoa possa até mesmo tentar se levantar e não conseguir mais. Nós vemos que Sansão, ele foi se deixando levar, brincando, Dalila brincando com ele, acariciando seus cabelos, até que ele teve os seus 2 olhos furados, foi levado escravo pelos filisteus e ali já não tinha mais jeito, né? Então nós precisamos atentar para os limites estabelecidos pelo Senhor. O Senhor não nos deixou sem lei, o Senhor nos deu a palavra, o Senhor nos deu, os 10 mandamentos através de Moisés. O Senhor estabeleceu limites. Então, se o Senhor estabeleceu limites, nós precisamos sim dar ouvidos ao Senhor, precisamos ser obedientes ao Senhor. Se Sansão tivesse sido obediente ao Senhor, tivesse dado ouvidos à voz de Deus, seguido realmente o que Deus havia dito para ele, nada daquilo teria acontecido. Mas é isso, muitas pessoas estão brincando com o pecado, muitas pessoas estão dizendo, eu vou fazer isso uma vez e depois eu paro. E ali a pessoa não consegue parar e a pessoa vai só se afundando, daí a pouco a pessoa já está longe de Deus, a pessoa já está, como eu falo, pode beliscar na pessoa que a pessoa não vai sentir nada, porque está anestesiado, já não sente mais tristeza pelo pecado, já não sente mais cobrança, não sente mais aquela tristeza, sabe? De como a gente, assim, nós somos falhos, somos carne. Quando acontece um deslize, a pessoa se entristece, vai recorrer ao Senhor, se arrepende, pede perdão a Deus e busca a reconciliação com o Senhor. Mas as pessoas hoje estão assim, caminhando passos largos para a perdição. Pecam e não sentem mais a tristeza pelo pecado. Pecam em paz. Na verdade é isso, pecam em paz, já não sente mais tristeza pelo pecado. Pensa que vai ficar só uma vez, mas vai se repetindo, e estão brincando, Estão brincando na beira do precipício. E depois, quando cair, Deus é o culpado, fulano é o culpado e nunca é a pessoa que é o culpado. E nós sabemos que isso também é desde o início, Quando Adão pecou, e Eva também pecou, primeiro, depois ela ofereceu ao seu marido, mas ele culpou a Eva. Mas a ordem de Deus estava sobre Adão e sobre Eva. Então o ser humano tem a tendência de sempre culpar ao outro, culpar fulano, culpar ciclano. Mas, irmãos, nós estamos vendo dias difíceis na face dessa terra. Não podemos brincar, diante de Deus, como Sansão fez, brincando, porque pode haver um momento que você não vai conseguir mais se levantar. E o Senhor, ele é misericordioso sim, mas ele também é um fogo consumidor. Se ele deu os limites, se ele nos deu a sua palavra, se ele nos deu ordem, se ele estabeleceu limites, nós temos que respeitar e obedecer e andar conforme o Senhor quer, porque não adianta a gente achar que a gente vai brincar e o inimigo vai ficar de braços cruzados. Ele não vai. A meta do inimigo é levar mais pessoas para o inferno dia após dia, e com isso nós vemos tantas pessoas sendo tragadas pelo adversário. Com isso tem vindo os escândalos, tem vindo
pecados à tona, escândalos e mais escândalos, porque as pessoas estão brincando. E como Sansão foi se deixando levar pela sedução, pela sensualidade de Dalila, ele brincou e caiu, porque sabemos que a carne, ela é inimiga do espírito. Então, em todo momento a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, a partir daquele momento que ele se viu agora ali, tipo assim, um feitiço de Dalila sobre ele, tipo assim, que ele já estava ali, né, na sensualidade e sendo levado. A partir daquele momento ele se entregou para a sedução, se entregou para a sensualidade, a qual Dalila estava ali brincando com ele. Nós vemos, né, o contraste de José. José, ele estava sendo ali cobiçado pela mulher de Potifar, né? Todos os dias ela chamava ele, todo dia chamava, e o que ele fez? Ele fugiu. Então, diante do pecado da sensualidade, da sedução, nós temos que fugir. Não adianta a gente pensar que nós vamos vencer a carne enfrentando, mas fugindo que nós vamos vencer. Então, irmãos, que Deus possa, né, nos ajudar, que você possa ouvir esta palavra, guardar no seu coração e nunca ultrapasse os limites estabelecidos pelo Senhor. Obedeça a sua palavra, que você terá vida, que você terá luz no seu caminho e você vai conseguir, tá? Vença essa provação, essa tentação. O Senhor não dá nada além daquilo que nós não podemos suportar. Então, essa foi a meditação de hoje. Nós vamos orar agora neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã gloriosa de oração, Pai, nós entramos em Tua presença, Pai. Nós ouvimos a Sua palavra e nós vimos como é sério nós andarmos diante daquilo que o Senhor estabeleceu, nos limites que o Senhor nos deu pela Sua palavra. Meu Deus amado, que o Senhor possa alcançar a minha vida, a vida de todos os meus amados irmãos que oram comigo agora. Aqueles que ouviram esta palavra, Senhor, quem sabe, meu Deus, estão distantes do Senhor, estão se afastando dia após dia, ó Pai, da Tua presença, e essa pessoa, meu Pai, está sendo laçada pelo inimigo, está se deixando levar, como Deus, nós vemos na Sua palavra. Mas, meu Deus, nós oramos agora, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, alcançar essa vida, que o Senhor venha alcançar a minha vida, todos os meus amados irmãos, que nós possamos, Pai amado, guardar esta palavra e vivermos, meu Deus, meu Pai amado, dentro dos limites que o Senhor estabeleceu, guardando a Sua palavra no nosso coração, escondendo-a, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Jesus, eu Te agradeço, Pai, por mais um dia, Pai. Abençoa o decorrer do nosso dia, abençoa tudo que nós fomos fazer, que a mão do Senhor esteja conosco, ó Pai, e que nós possamos ser gratos por tudo. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.